Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que surgiram do vídeo dos protocolos pedagógicos, que é o passo a passo da sua aula. Nenhum professor dá aula, gente, sem um protocolo pedagógico que vai fazer com que ele tenha aí melhores resultados na escola, né, em relação aos alunos. Vou compartilhar a tela com vocês, vou falar de novo o que são esses protocolos pedagógicos, vou explicar brevemente. Mas você também pode assistir o vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, caso você não tenha assistido, né? Porque é uma coisa aí que todo professor deve saber. Então, eu chamei, né, de esclarecer o protocolo pedagógico passo a passo da sua aula. E você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo com seus colegas que podem se beneficiar da informação. Sobre os protocolos pedagógicos, a gente tem esse vídeo aí anterior, né, que eu já tinha explicado o que eles eram, tinha dado alguns exemplos. E a definição de protocolo pedagógico é um conjunto de informações, decisões, normas e regras que regem os trabalhos pedagógicos essenciais. Porque nós temos tarefas essenciais do professor que elas não podem ser substituídas por nada, por tecnologia, por livro, por nada. São aquelas tarefas raiz, sabe? São tarefas que não tem como o professor falar não sei. E, ironicamente, as faculdades não trabalham com esses protocolos. Então, o professor ele chega na sala de aula e ele descobre que ele precisa daquilo, mas ele não aprendeu. E daí ele precisa buscar com uma pessoa que consegue trabalhar em modelagem com ele. Vou explicar para vocês o que é isso. Não se preocupem. Porque os protocolos pedagógicos se aprendem a partir da técnica de modelagem, né? O que esses protocolos vão incluir? Quais são essas tarefas básicas que todo professor deve saber fazer? Ele deve saber fazer rotina, ele deve saber fazer caderno, correção, lição de casa, letra cursiva e relatório. São coisas assim que tem um passo a passo, não dá para eu começar do jeito que eu acho que é, porque tem uma forma mais assertiva de fazer. Né? Por isso, eles vão ser básicos no ensinar, e eles não se encontram em livros ou PDFs, porque eles são de modelagem. Gravem essa palavrinha, gente, palavra mágica da pedagogia. Modelagem. Na verdade, todo professor que aprende por modelagem, ele aprende para o resto da vida. É uma aprendizagem rápida, mas que serve assim para toda a sua carreira. Né? Tem professor que fala, eu tenho 25 anos de sala de aula. Não adianta nada ter 25 anos de sala de aula se ele não aprendeu essa modelagem dos protocolos pedagógicos, porque ele não vai ter o resultado que ele poderia ter alcançado. Né? Então, é bem importante aí que a gente foque nesses protocolos pedagógicos. É que nem eu dei no outro vídeo o exemplo da limpeza de pele. Com certeza, vocês já fizeram uma vez na vida, pelo menos, uma limpeza de pele, que é um procedimento estético simples e que ele dá uma nova vida aí à sua pele, né? O que acontece? Quando você faz uma limpeza de pele, a moça, a esteticista ou a biomédica, ela tem um protocolo a seguir. Então, ela primeiro vai passar tal coisa, daí ela vai passar essa outra coisa, primeiro ela vai limpar a pele, né? Ela vai passar ali algum tipo de lencinho, alguma coisa assim para tirar a maquiagem ou alguma impureza que tenha na sua pele. Depois ela vai passar um produto, daí ela vai deixar esse produto fazendo efeito, aí um adstringente talvez, eu não sei porque eu não sou esteticista, né? Mas já fiz, tô lembrando mais ou menos. Daí ela vai colocar uma máscara, daí ela vai retirar essa máscara, a pele vai estar mais fácil de lidar, né? Se ela tiver alguma impureza, uma acne, alguma coisa que precisa ser tirada, vai ser nesse momento. Depois ela vai passar um negócio para acalmar a pele. Então tem uma ordem para dar as coisas. Na pedagogia também é assim. Tudo aquilo ali que eu mostrei, a rotina, a lição de casa, a lição de caderno, tudo aquilo ali, ele vai ter um tipo para você usar em sala de aula.
E muitas vezes essa tipologia aí desse protocolo, ela é deturpada, porque os professores não aprendem pela modelagem. Então é bem importante aí que você tenha essa oportunidade, né? Por que que não se encontra em livros ou PDFs? Lá no outro vídeo que eu falei para vocês, eu explico com mais detalhes, mas por alto, eu não encontro em livros ou em PDFs, porque é uma compilação de muitos autores, então tem autores por trás disso, tem teóricos por trás disso, que chegaram nessa prática, mas o fazer o caderno, fazer a correção, fazer a lição de casa é algo empírico, então se aprende pela experiência. Não adianta eu dar um PDF para a pessoa, porque ela jamais vai chegar numa prática de lousa. Ela precisa ver alguém fazendo. E para isso a gente tem aí o Albert Bandura, né? Lembram da palavrinha mágica que eu falei para vocês? Qual que era mesmo? A palavrinha mágica da pedagogia para que a pessoa realmente se torne um pedagogo? Quem lembra qual que é a palavrinha? Se você falou modelagem, você está completamente certo. Sua memória está ótima. O Albert Bandura, gente, ele é um teórico da educação que, na verdade, ele trabalha com prática, né? Então, essa é a coisa mais bonita aí da pedagogia, quando a gente consegue encontrar uma pessoa que realmente conseguiu fazer a diferença nas nossas vidas. Como que vai suceder aí a aprendizagem desses protocolos, já que eu não vou encontrar nem num PDF, nem num livro, né? E se eu encontrar, vai ser picaretagem. É uma pessoa tentando ganhar dinheiro em cima de vocês. Como que se aprende, né, esses protocolos pedagógicos? Por serem práticos, eles vão ser aprendidos pela modelagem, então é preciso participar de experiências orientadas com esses protocolos, para que você possa entender e aplicar com sua turma. A gente vai ver um exemplo de um protocolo que poderia estar num livro ou num PDF, para vocês entenderem que não dá para fazer aqui no YouTube. E não dá também para você pegar um PDF e ler, né? Um e-book, um livro, não dá. É impossível, né? Não é prático você aprender algo prático na teoria, que seria lendo. Você precisa de uma outra pessoa fazendo com você, pegando na mão, sabe? Então eu vou conversar com vocês sobre o protocolo do caderno, que eu já conversei em outro vídeo, mas tem vários elementos, tá? Então aqui eu coloquei de uma forma diferente para não ficar cansativo, mas é bem parecido com o do outro vídeo. O protocolo de caderno, na verdade, é o que o professor passa na lousa, porque a gente tem na pedagogia um termo chamado postura de lousa. A postura de lousa é aquilo que é avaliado numa aula teste quando o professor está na frente da sala dando a explicação dele. Então, o examinador vai observar qual que é a postura dele em relação ao ponto de referência à lousa, né? Se ele fica na frente, como que ele escreve, se ele escreve, qual que é o intervalo que ele dá. Tem uns que viravam, quando eu era avaliadora, eles viravam para a lousa, ficavam 3 minutos na lousa. Daí eu já pensava, nossa, aí a sala já virou, já pegou fogo, né? Então não é que eu vou escrever virada para frente assim, mas tem toda uma técnica, né? E daí, é, quando a gente tem um protocolo de lousa bem feito, a gente tem um caderno também bem feito, porque eles são interligados. Estão dentro dos protocolos pedagógicos. Para eu saber executar o protocolo de caderno, primeiro eu preciso saber o que eu vou evitar passar na lousa, ou o que eu vou evitar fazer com o caderno. Exemplo, colar folhas. Evitável zero. Evitável 100%. Por quê? Porque o caderno não foi feito para isso. Para isso a gente tem a pasta de elástico, né? Se fosse para fazer folha, não precisaria do caderno. Não tem sentido. É como se fosse uma hipérbole, um exagero de folhas, né? E como fazer certo, claro, porque não adianta eu saber o que eu vou evitar se eu não sei como eu faço, o que que eu faço no lugar daquilo. Quais lições são mais apropriadas para a lousa? Porque eu não posso passar qualquer coisa na lousa. Já foi comprovado aí com medições, né, coisas da pedagogia, estudos,
que você passar cópia na lousa não dá resultado nenhum. Daí o professor vai e fala assim, ah, é porque meu aluno é copista. O aluno, gente, só vai ser copista se o professor não souber seguir o protocolo pedagógico da lousa e do caderno. Se o professor souber seguir esse protocolo pedagógico da lousa e do caderno, com certeza o aluno não vai virar copista, porque ele sabe o que está fazendo. Agora, preencher lousa, qualquer um preenche. Você pode pegar um aluno seu, se ele for de quarto, quinto ano, que for melhorzinho, e pedir para ele passar a lição na lousa que ele passa. Ele vai lá, vai escrever tudo, vai sentar e copiar. Isso não é dar aula, muito sinceramente falando, né? Isso é só encher lousa, encher linguiça, né? Como fala em linguagem popular. Precisa ter toda uma interatividade para que o aluno entenda o que que é o caderno, para que que ele serve, como que eu vou utilizar aquele caderno na minha evolução de aprendizagem. Então, você cria um vínculo afetivo com esse caderno. Só que ele não vai ser criado se o professor não seguir esse protocolo, né? Então, as lições apropriadas para a lousa, eu não posso passar qualquer coisa. Não pode ser uma coisa mirabolante, também não pode ser uma coisa que a gente fala de pouca carga cognitiva, que é uma coisa que a criança não vai pensar, ela só vai copiar. Então, tem a lição certinha que você passa ali, tem um jeito de você aprender como faz isso, que é de onde eu tiro essas lições de lousa, né? A gente tem, nesse caso aí do item 3, três níveis de maturidade de professor. Nós temos o professor que tira total de um material específico. Nós temos o professor que tira de um material e adapta, que é o parcial. E nós temos o professor com a maturidade total, que é que ele começa a pensar como ele cria as próprias lições de lousa. Então, a gente tem toda uma evolução para poder mexer com essa tela coletiva que a gente tem na sala de aula. Porque a lousa, gente, nada mais é do que uma tela coletiva e o caderno é como se fosse o tablet do aluno, só que ele que programa. Essa é a grande diferença do aparelho tecnológico para o aparelho analógico, que é o caderno. Então, às vezes a escola faz aquele alarde, ah, porque meus alunos usam tablet. Daí eu olho e falo, nossa, coitados. E olha que eu tenho formação em web design, em graduação. Eu fiz cursos de Python, eu fiz cursos de Java, fiz cursos de HTML, então eu conheço várias linguagens de programação. Eu sei programar aplicativos e eu não estou de acordo que crianças até 10 anos de idade tenham essa aprendizagem em tablet, porque eu sei como o tablet é programado. Ele é programado para zumbificar a criança. E a gente tem todo um estudo, quando você estuda essas programações, você também estuda a questão de layout, né? Que é a arquitetura de informação daquilo. E daí ele é todo feito para fazer o seu cérebro ficar praticamente zombificado. Então eu não estou de acordo porque a criança está em um desenvolvimento cerebral muito aberto, então você acaba criando um vício muito profundo na criança. Então eu sou completamente contra as escolas que trazem muita tecnologia na faixa etária até os 10 anos. Dá para usar? Dá, não tem problema você ter uma aula de 50 minutos com um aparelho tecnológico, ou utilizar como ferramenta de vez em quando. Mas jamais vai substituir um caderno. Livro didático, a mesma coisa. O livro didático a gente preenche, a gente não constrói. Por isso que dá muito mais resultado quando o aluno faz o próprio caderno, de punho, porque é o corpo que está aprendendo. Dito isso, para que você aprenda esse protocolo pedagógico, você precisa observar alguém fazendo e depois fazer junto. Então tem que ser um esquema que não é qualquer um que consegue dar, tá? A pessoa precisa entender a teoria de modelagem do Bandura, porque é dessa forma que é ensinado o protocolo pedagógico. Não é em PDF, não é em livro, não é num vídeo do YouTube. Eu preciso estar simultaneamente com a pessoa, eu preciso, como eu falei, pegar na mão. Então eu mostro como é e a pessoa faz junto depois. E a gente precisa ter essa interação, passar pela experiência. Que tal a gente fazer junto? Eu tenho duas opções para que você aprenda esse protocolo pedagógico.
Na opção um, a gente resolveu fazer um aulão sobre o tema, né? Então é uma aula de 1 hora e meia, lógico que não dá para tratar de todos os itens do protocolo, então a gente pensou três deles, que eu já vou falar quais são. No dia 15 de março de 2025, que é um sábado de manhã, das 9h30 às 11h, nós vamos ter esse aulão, no qual eu vou fazer uma imersão de experiência com vocês, tratando dos itens caderno, lição de casa e correção, tá? Não dá para explicar tudo, mas dá para melhorar muito a sua prática, muito mesmo. Por que que eu escolhi caderno, lição de casa e correção? O caderno e a lição de casa, eles têm tipos de lição que são próprios deles. Então, por exemplo, se eu coloco lá para uma criança de quarto, quinto ano, no caderno, como lição de casa, resuma o que você fez durante a semana. Vamos ser sinceros, gente, isso é uma lição para um adulto. Não é apropriado para a faixa etária das crianças, né? Então, é uma lição que demonstra que a escola não sabe passar lição no caderno. Ela acha que ela está lidando com um adulto. Uma criança jamais vai conseguir fazer uma lição dessa. Ela vai ter muito trabalho e a lição vai ficar para o pai. Depois o professor vai reclamar assim, ai, porque eu não mando lição de casa, porque é o pai que faz. É claro, passa a lição de casa que tem cara de adulto, a criança não consegue fazer mesmo. A gente precisa respeitar a faixa etária deles e trazer lições que sejam de acordo com essa faixa etária, né? Então, é preciso saber qual é o tipo de lição que eu passo na lousa, porque não é qualquer uma, já expliquei nesse vídeo. É preciso saber qual que é o tipo de lição de casa que eu passo para casa, né? Porque também tem um tipo específico, não é toda lição que dá para levar para casa. Especialmente o que você não quis fazer no livro didático, mandar para casa é um crime, né? Porque não dá para o pai fazer uma coisa, gente, que nem o professor gosta de fazer. Se o professor que é formado para aquilo não quer dar, você já vê que é uma falha do livro, porque é uma lição que é chata, e ainda quer atribuir para casa para o pai ver que a escola não tem eficiência. Então, não é legal, né? É mais bacana, tem mais resultado e fica mais leve para todas as partes quando o professor sabe o protocolo de lição de casa. E a correção, porque muitos professores ou não corrigem, ou não sabem como fazer essa correção de um modo que não atrapalhe a vida deles pessoal. Então, como a correção é da vida profissional, ela deve se limitar a isso, com exceção aí, por exemplo, quando a gente dá uma avaliação que não tem como, a gente acaba levando para casa mesmo, porque você precisa de concentração, né? É preciso concentração para poder lidar com essa lição aí que vai para casa. Com a lição não, desculpa, com a correção. E nós temos tipos de correção. Por exemplo, a autocorreção, ela é extremamente prejudicial se o professor não sabe utilizar. A autocorreção é uma modinha de acomodados, né? Então, não é para você se sentir mal, é uma coisa que ficou enraizado aí na escola, porque alguém começou com a autocorreção, que é bacana quando bem aplicada, mas ela se tornou assim um vício escolar, né? Um vício ruim. Porque às vezes a criança não tem nem autonomia de fazer uma frase sozinha e o professor quer que ela se autocorrija. Isso tira a responsabilidade dele na cabeça dele. Só que perante a sociedade, isso configura aí uma falta de competência profissional, né? Porque não adianta a criança se autocorrigir, não é ela que está lá para isso. E daí, quando ela perceber que ela se autocorrige e o professor não corrige de volta, que ele deixou o erro dela passar, ela vai continuar tendo o mesmo comportamento do professor que não corrige, que é da teoria da modelagem, inclusive, né? Então, eu vi que o professor não corrige, eu também não vou corrigir, né? Então, já que ele não corrige, para que eu vou ter o trabalho? Criança não é tonta, gente. Eles aprendem muito inconscientemente por teoria de modelagem. Então, é bem importante aí que você saiba como fazer de um jeito mais leve, quais são as suas opções ao fazer a correção, e como que você lida socialmente com essa correção, né? Fazendo um bom trabalho, fazendo um trabalho profissional, que é o que a gente merece enquanto profissional.
Então, esse aulão, gente, ele custa, antes que vocês perguntem, ele inclui material didático, ele é ao vivo, mas vai ficar gravado, e ele custa R$ 9,99, tá? Para esse dia aí. As inscrições são com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676. Agora, se você preferir, você pode fazer também o curso completo, que vai, os cursos, né, porque é mais de um, que vão ajudar você no passo a passo, então são várias videoaulas, várias mesmo, que elas vão contar aí passinho por passinho, então que nem o que você evita no caderno, na lousa, que é o que a criança vai pôr no caderno, né? Tem a aula um que é evita confusão, a aula 2 evita monocromia, a aula 3 evita o X, colocar o X entre linhas. Então, nesse caso aí, é uma aula por tema, né? No aulão, não. No aulão você pode tirar dúvidas, são características diferentes. Os cursos, eles são a partir de R$ 6,99. E a gente tem vários temas. A gente tem lição de casa, os do caderno, são mais de 40 cursos, tá? Que eu coloquei só 4 deles. Tem os de relatório, então tem uma porção de cursos aí que você pode fazer. E para poder se inscrever nos cursos, basta você ser membro do canal YouTube, porque são vídeos escondidos que tem no YouTube. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Aqui, ó. Eu vou entrar no YouTube só para mostrar para vocês como que faz, mas vocês também podem entrar em contato com a Cirlei se vocês tiverem dúvida. É um procedimento simples, mas algumas pessoas têm menos facilidade, né, com a tecnologia. Eu escrevi lá Janaína Espolidório, tá, no YouTube. Daí vai aparecer uma bolinha. Quando aparece a bolinha, quer dizer que é canal. Aqui é canal e os quadrinhos são vídeos, tá? Então aqui, ó, eu vou lá, onde está escrito Janaína Espolidório. Deixa eu só dar um pause aqui no vídeo de introdução. Aqui, ó, a gente tem início, vídeos, shorts, ao vivo, podcast, playlists, posts e assinatura. A assinatura é só para quem é membro, a partir de R$ 6,99. Então, ó, como organizar as carteiras, como crio as atividades da lousa, de onde eu tiro, a evolução da lousa. A gente tem vídeos mais aprofundados, como esse aqui de sistemas sensoriais, que é para neuropsicopedagogos. Daí volta lá, o uso da lousa, o caso da linha, o tamanho da letra, então a gente vai ver passinho por passinho. Daí tem os outros vídeos também. Aqui, ó, tá vendo? Eu tô dentro de assinatura, multiverso. Se eu for nos vídeos e colocar um vídeo para rodar, vai aparecer lá para mim, ó. Aqui eu tenho esses que são diferentes, gente, são todos de assinatura. Quem tá aí no público agora não dá para ver. Vou pegar esse aqui, ó, 3 erros comuns do uso da lousa, tá? Aqui embaixo do vídeo, ó, tem um botãozinho Seja Membro. Quando eu clico nesse botãozinho, vai ter lá, ó, R$ 6,99 por mês, tá vendo? Pera aí. Daí tem os valores, ó, tá vendo, de cada associação. E quando você clica em Seja Membro, você pode escolher o tempo. Ah, eu quero ser membro só um mês, porque eu só quero ver um curso. Não tem problema. Você vai clicar lá, você vai virar membro por um mês e depois você não paga mais. A gente tem várias associações, cada associação vai ter uma característica diferente, cursos diferentes. Como que eu sei que curso que tem ali no clube de membros? Você vai entrar em contato também com a Cirlei pelo WhatsApp 11 98808 4676 e ela vai ajudar você enviando o nosso catálogo de cursos. O nosso catálogo de cursos vai conter quais são os cursos de cada associação, para você saber se você quer ser a associação básica, ou se o curso que você quer estar no Trampolim, ou no Cubo Mágico, ou no Multiverso. Então, a gente tem essas opções, o aulão que acontece dia 15, é bom já fazer a inscrição, porque a gente tem o limite de número da sala, e essa aula está muito barata. Como ela está num custo muito baixo, então ela preenche rápido, né? Pode ser que nós não tenhamos depois vaga.
Então, eu já estou avisando aqui, porque vai um e-mail na segunda para quem compra na minha loja virtual, e daí com certeza vai a sala ter lotado. Então, já estou avisando antes para você garantir a sua vaga. Ou você pode fazer os cursos do YouTube. De qualquer jeito, gente, vocês falam com a Cirlei. Ah, eu vou fazer uma pergunta aqui nos comentários. O que que eu vou ter que responder? Olha, informações sobre o aulão ou sobre o curso é só com a Cirlei. Daí eu vou dar de novo o WhatsApp dela. O WhatsApp dela é 11 988084676. E eu vou deixar aqui no resumo tanto o WhatsApp dela como um link. O link começa com WA, que é o de WhatsApp, né? Quando você clica no link, vai direto para o WhatsApp dela. Então é bem prático mesmo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Por favor, dominem os protocolos pedagógicos, porque professor que gosta da profissão gosta também de fazer direito. Então, vai ser aquele professor que vai ter muito sucesso, vai ser muito amado pelos alunos aí, e que vai criar os nossos melhores médicos, os nossos melhores engenheiros. São aqueles professores que fazem a diferença na sociedade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidoro.